Rádio Novelo. Bem-vindo ao Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Em janeiro de 1850, uma mulher chamada Ludwika pegou um trem saindo de Paris. Ela estava indo para Varsóvia e ela estava tensa, porque ela estava escondendo uma coisa. Debaixo da saia armada dela tinha uma caixa pesada. Se alguém revistasse ela, ela não sabia por onde começar a explicar o que ela estava carregando. Porque o que tinha dentro daquela caixa era um vidro cheio de conhaque. E dentro do conhaque estava um coração. Essa semana, a gente tem duas histórias sobre pedaços que faltam. Peças fora de lugar no grande quebra-cabeça do universo. E nesse primeiro ato, as peças fora do lugar são corações. E um aviso antes de começar. Essa primeira história faz menção a um suicídio. Muitos anos atrás, acho que uns 15 anos, a minha mãe me deu um livro chamado Wings of Madness, que em português ficou Asas da Loucura. E é uma biografia do Santos Dumont escrita por um ex-enciclopedista. A gente já volta na Ludwika. Essa que ganhou um livro sobre o Santos Dumont é a Ana Pinho. E minha mãe me deu porque ela trabalhou em aeroporto com logística de avião a vida inteira, então ela achou que eu ia curtir. A Ana praticamente cresceu em aviões e aeroportos. A fotinha do aniversário dela de 1 ano foi tirada dentro de um avião da Air France. Até hoje, para Ana, ao contrário de para a vasta maioria dos seres humanos, chegar no aeroporto de Guarulhos é uma experiência meio proustiana, de lembranças de infância. O gramado no estacionamento onde ela brincava, as corridas de carrinho com o irmão. Mas, apesar de ter passado toda a infância decolando e aterrissando, a Ana não sabia muita coisa sobre o Alberto Santos Dumont. E nessa biografia tinha coisas curiosas que iam bem além do fato dele ter encomendado o primeiro relógio de pulso, etc. e tal. Ele tinha uma mesa de 2, 3 metros de altura que as pessoas tinham que subir numa escadinha para sentar, porque ele queria que todo mundo se sentisse no ar. Ele era toda uma figura do inventor doidinho. Lendo o livro, a Ana também ficou sabendo que o Santos Dumont foi muito mais do que um inventor doidinho. Ele era um inventor doidinho pop. Ele tem várias musiquinhas, marchinhas, as pessoas escrevem músicas, partituras pra ele, fazem charges. Ele vira garoto propaganda de tipo fósforo, cigarro, isqueiro, um monte de coisa. Porque vendia, ele era muito famoso. O livro é uma biografia robusta, com muita pesquisa. E no final, o biógrafo relata uma espécie de romaria que ele fez. Ele vai visitar o coração do Santos Dumont no Museu Aeroespacial do Rio de Janeiro. E aí eu fiquei encucada com isso. Eu falei, gente, e o coração do Santos Dumont que tá no museu? A Ana não se aguentou. Ela precisou ver isso pessoalmente. O escrínio do Santos Dumont, ele tem uma base de madeira, então um retângulo de madeira colocado na vertical. Dentro desse retângulo tem alguns papéis dedicados ao Santos Dumont, que as pessoas envolvidas na doação do coração para o museu colocaram ali. E em cima tem uma estátua de mármore e ouro, que é um globo, então é um ícaro de mármore esverdeado, segurando acima dele um globo dourado, com estrelas, né, da constelação que a gente vê aqui no Brasil, do hemisfério sul. E dentro desse globo dourado, que você pode abrir metade dele, mas ele fica fechado hoje em dia, fica um segundo globo, feito de vidro. Dizem que é cristal, outros dizem que é vidro, mas enfim, detalhes. E dentro desse globo de vidro, fincado em 2 hastes, fica o coração de Santos Dumont, preservado no formol. Cara da Branca neste momento. É meio blá, meio eca, né? Essa, observando a minha cara de nojo, é a Flora Thomson DeVoe, que acompanhou a apuração da Ana. Mas, aparentemente, eu não fui a única pessoa a ter essa reação. Primeiro, você lembra quando você viu primeiro o coração? Quando você chegou e viu? Eu acho que foi quando uma colega que era responsável pela conservação, ela teve que limpar
o escrínio. E aí ela teve que abrir, né? Limpar, mas assim, tirar a poeira, né? Porque o coração tá dentro do líquido e tal. E ela tinha horror. E era a função dela, né? E ela tinha horror, ela tinha que fazer, acho que a cada 6 meses, ela tinha que, né, limpar ali. E eu olhava aquilo, não tinha esse horror que as pessoas falavam. A Daniele começou a trabalhar no Museu Aeroespacial, no bairro de Sulacap, em 2014. Meu nome é Daniele Rodrigues Barros Nunes Negrão. Eu sou formada em museologia e também em arquivologia. Quando a Daniele foi trabalhar no Museu Aeroespacial, ela já sabia, assim como a Ana, ou até como eu e você poderíamos imaginar, que ela ia ter que lidar com um acervo de aviões históricos de todo tipo. E ela, assim como a gente, não estava esperando um coração. Ele é clarinho, é tipo assim, um rosa clarinho, bem clarinho. E como ele tá no formol, na água, né? E o vidro, tudo parece maior, né? Ele parece que é grande. A Daniele ficou vidrada no coração. E aí eu fiquei muito curiosa, né? De como chegou, como aconteceu e tal. Mas as pessoas não sabiam dizer muito. E foi assim que nasceu uma dissertação de mestrado. Ela chama O Coração de Santos Dumont, um caso incomum de preservação no Museu Aeroespacial. Eu perguntei para Ana o que você provavelmente está se perguntando. Como e por que esse coração foi para lá? É interessante a história, porque ela se passa durante a Revolução Constitucionalista de 32. Quando Santos Dumont morreu em julho, ele foi uma pessoa com muitos problemas de saúde mental, que ao longo da vida teve muitos altos e baixos depressivos, e ele já tinha tentado suicídio 2 vezes antes. E quando ele estava em 32 no Guarujá, já aposentado da aviação, já um pouco, se sentindo um pouco relegado, assim, ele viu na praia os aviões do governo federal indo bombardear a capital São Paulo. E ele ficou arrasado. Essa história de ver a invenção dele sendo usada em guerras já não estava batendo bem para o Santos Dumont. O sobrinho dele até andava escondendo os jornais para ele não ficar sabendo que tinha aviões brasileiros bombardeando solo brasileiro. Mas nesse dia não teve jeito. E aquilo ali foi tipo o gatilho para ele, num descuido do sobrinho que cuidava dele para que isso não acontecesse, subisse para o quarto de hotel dele e se enforcasse com a gravata. O Santos Dumont tinha 59 anos. Anos antes, ele tinha comprado um jazigo no Rio de Janeiro, no cemitério São João Batista. Ele queria ser enterrado lá, junto com os pais dele. Mas o país estava em guerra, Rio e São Paulo, sobretudo. Então a família pediu que ele fosse embalsamado para que ele fosse preservado, para que ele fosse trasladado quando desse. O corpo do Santos Dumont foi embalsamado no dia seguinte da morte. Embalsamado por um professor da USP, um médico austríaco chamado Walter Haberfeld. E em algum momento do processo, o Haberfeld tomou uma decisão. As vísceras ele diz que ele jogou fora, que ele descartou. Mas o coração ele não descartou. Porque ele retira o coração e ele guarda o coração. Para ele. Para ele. O Haberfeld conhecia a história da Ludwika, a mulher que eu mencionei no começo do episódio. Ela era irmã do compositor Frédéric Chopin, que morreu de tuberculose em Paris em 1849. Antes de morrer, ele tinha pedido para ela providenciar a retirada do coração dele e levar para Varsóvia, a capital da Polônia, que era a terra natal deles. Porque ele queria mesmo era ser enterrado lá, mas naquela época, Varsóvia estava ocupada, estava governada pelos russos. E eles não tinham nenhum interesse em deixar o corpo de um herói nacional ser recebido pela população polonesa. Então a Ludwika teve que levar o coração em segredo debaixo das saias dela. Era um ato de amor, tanto da irmã pelo irmão, quanto do irmão pelo país. E o coração está lá até hoje, numa igreja de Varsóvia. Eu achei um trabalho de um cardiologista alemão, em que ele foi mapeando, né, alguns corações que existem na Europa. E ele diz que na Idade Média, com as guerras, principalmente os nobres, né, os reis, quando eles morriam longe da terra natal deles,
E eles iam principalmente para as Guerras Santas, né? Eles não queriam que o corpo deles ficassem lá. Então os corações eram retirados, preservados do jeito que dava e levados para casa. Não faltam exemplos de corações peregrinos na história. Depois, quando não tinha mais esse período de guerra, começou uma coisa assim dos nobres, o alto clero, de querer enterrar seu coração em alguma igreja de devoção, com algum santo. Então, o corpo ficava em algum lugar, às vezes enterrado ao lado da esposa, da família, e o coração na igreja daquele santo. E teve o próprio imperador Dom Pedro I, né? Que pediu para ser enterrado em Lisboa, mas mandou o coração para o Porto. O que não impediu o corpo dele de ser trasladado para São Paulo, nas comemorações do centenário da independência, em 1922, nem o coração de passear pelo Brasil em 2022. Bom, mas voltando para o médico Walter Haberfeld, naquele dia de julho de 1932. E aí ele pensou nisso, naquela figura histórica, porque a gente esquece, mas Santos Dumont era uma celebridade gigantesca em vida, imensa. E ele decide guardar esse coração. E ele entra em contato com a família e fala, guardei esse coração, a família não responde. Porque, afinal, tinha uma diferença crucial entre todos esses casos. O Chopin, o Dom Pedro, os reis nas Guerras Santas e o Santos Dumont. A diferença é que nem o Santos Dumont, nem a família dele pediram para o coração ser retirado. Só que a família achou aquilo horrível, né? O que vai fazer com aquilo? Então, não retornou, não quis saber da peça. E ele guardou no laboratório dele. Na tese da Daniele, tem uma foto do coração no laboratório do Haberfeld. E aí tá escrito assim, ó, peraí. Aqui. Tá escrito, professor Walter Haberfeld, Laboratório de Microbiologia e Anatomia Patológica, coração do senhor Alberto Santos Dumont, embalsamado em 24 de 7 de 1932. Aí tem até o endereço, Rua Aurora 981, telefone, que eu achei engraçado, 41769. É importante identificar, ter todos esses dados, né? Vai que ele perde. Imagina se acha no metrô e no banco de um táxi. Aí você sabe pra quem ligar, né? Pelo que a gente sabe, a partir daí, o pote ficou quietinho na prateleira do laboratório. E aí manteve nesse potinho durante 12 anos. De 1932 até 1944. E naquele ano de 44, a aeronáutica estava se preparando para começar a criar um museu. Então eles tinham colocado uma chamada falando que qualquer coisa relacionada à aeronáutica que alguém quisesse doar para o museu estava aceitando. Qualquer objeto de aeronáutica, revista. Qualquer, né? Qualquer Falava peça. Qualquer peça que fosse interessante para o Museu de Aeronáutica. Nisso, um executivo da Panair, que era uma das maiores empresas aéreas do país, ficou sabendo do que tinha no potinho do Dr. Haberfeld. A coisa mais especial que alguém poderia doar para a aeronáutica, que é o coração de Santos Dumont. E ele faz essa intermediação entre o médico e o governo para doar o coração. Mas antes de fazer qualquer coisa, o Dr. Haberfeld pediu para consultar a família. Entra em contato com a família mais uma vez, um sobrinho responde, fala que vai ver com a família, vai ver com a mãe dele, né, a irmã de Santos Dumont, e ninguém responde nada de novo. E aí, passado um tempo, o Walter ele diz, então, que ele se vê na obrigação dele dar uma resposta e que ele doaria o coração à Panair. E aí, o Paulo da Rocha Gomide, que era o executivo que tinha intermediado tudo, cuidou de fazer aquela escultura com o Ícaro segurando o globo e o coração guardado ali dentro. E o coração passa do vidrinho que estava lá no laboratório do Haberfeld para o escrínio que o Paulo Gomide criou. Só que tinha um detalhe. Tinha a bola de vidro, o globo dourado, a estatuetazinha do Ícaro, tudo bonitinho, mas ainda não tinha o museu. Ele tinha sido anunciado, mas ainda ia demorar uns bons anos para sair do papel. Então foi doado para a escola de aviação, que ficava ali no Campo dos Afonsos, onde hoje é o Museu Aeroespacial, né? E ficou lá durante anos, se eu não me engano, no salão nobre da escola e sendo exposto mesmo, porque eu achei fotos na internet de crianças ao lado do coração tirando foto. Aqui um parênteses. Em vida,
o Santos Dumont expressou fortes opiniões a respeito do Campo dos Afonsos. Eu acho que isso não é segredo para ninguém, né? Que ele não era nem de acordo que a escola de aviação fosse no Campo dos Afonsos. Ele achava que a pista era muito pequena e os aviões da época precisavam de uma pista longa para decolar. Mas assim, ele detestava. Na época em que a decisão sobre a localização da escola de aeronáutica estava sendo tomada, ele até quis intervir. Ele escreve uma carta para o governo falando o Campo dos Afonsos, em outras palavras, porque ele era muito polido. O Campo dos Afonsos é horroroso, é péssimo, é um espanto, não façam. Bom, foram lá e fizeram. E o coração do Santos Dumont morou muitas décadas lá. Quando a escola de aviação foi para Pirassununga, no interior de São Paulo, o coração foi junto. Mesmo depois da inauguração oficial do museu, em 1976, o coração ficou lá. Inclusive, eu descobri um vídeo que tinha um programa do Gugu. Boa noite, amigos de todo o Brasil. Está começando agora o programa Cidade contra Cidade. E o coração aparece nesse programa. Porque Pirassununga versus uma outra cidade, que agora eu não me recordo, né? Pirassununga versus Registro. Mas do meu lado direito está a cidade de Pirassununga! E do meu lado esquerdo está a cidade de Registro! E o programa, o Gugu fazia assim... O que tem de curioso nessa cidade? Registro traz várias coisas feitas com fibra de banana, como Registro é conhecida por fazer coisas com casca de banana. As mil e uma utilidades da bananeira. Aí eles falam, agora Pirassununga. E aí vem uns tenentes e mostram assim, aqui a gente tem o coração do Santos Dumont. E aí ele tá lá aberto, tal, dá pra ver. Vamos agora passar a curiosidade de Pirassununga. A curiosidade de Pirassununga pertence ao patrimônio histórico da Força Aérea Brasileira e que pela primeira vez será exibido ao público. Vamos mostrar então, vamos tirar a parte de cima e vamos ver o coração. Vejam só, o coração... Eu acho que Pirassununga até ganha esse programa. Essa é a curiosidade de Pirassununga e vamos então agora, muito obrigado, capitão, vamos agora à opinião das torcidas. Aplausos para a curiosidade de Registro! Nossa pesquisa mais aprofundada deu conta de que a memória da Daniele está meio turva no que tange a essa atração dominical. Claro, nada mais natural do que ela torcer por Pirassununga nessa disputa. A memória de todo mundo é seletiva. Mas, para fins de total transparência, precisamos esclarecer que o programa não era só sobre as curiosidades de cada cidade. Tinha gincana aquática, apresentação musical, desafio de conhecimento. A curiosidade de cada cidade valia só um ponto. E nesse ponto... Bom, eu vou deixar vocês ouvirem o voto da jurada Vatuzzi. Eu acho que o Santos Dumont realmente te dá um certo calafrio, te dá um negócio assim, arrepiante de você saber que a ciência pode conservar durante tantos anos o coração de uma pessoa tão importante, tão significante para a humanidade como foi Santos Dumont. Eu acho isso fantástico. Mas eu acho que como curiosidade, eu acho que a banana é ótima. O coração não só apareceu no programa do Gugu, ele foi humilhado no programa do Gugu. Mas a memória da Daniele não traiu ela completamente. Pirassununga ganhou, sim, a disputa contra Registro naquele cidade contra cidade. Ganhou apesar do coração. E naquele mesmo ano, não sei se por causa desse incidente televisivo, mas não dá para descartar, o museu finalmente pediu para pegar o coração de volta. Desde 89, o coração está lá no Museu Aeroespacial, ou Musal. Realmente, para tu ver, é o único museu de aviação que nós temos um coração. Esse é o suboficial Maurício Inácio da Silva. Nós temos, acho que, mais de 300 corações preservados no mundo. Mas em museu de aeronáutica, realmente, o nosso museu é o único que preserva uma parte do corpo humano, que é o coração. O sub-Maurício recebeu a Ana e a Flora no Musal em setembro de 2023 e deu um tour guiado para elas. O museu fica em Sulacap, na zona oeste do Rio, e ocupa um grande hangar, justamente onde era a antiga escola de aviação da Força Aérea.
Hoje em dia, esse hangar está cheio de aviões históricos. Aí nós temos aqui. Porque o próprio Demosélio do Santos Dumont, quando foi em 1910, ele parou de voar, ele estava com problema de saúde, não queria voar mais. Aí o Roland Garros comprou o Demosélio dele. E o Roland Garros fez alguns voos com o Demosélio do Santos Dumont. Só que em determinado momento ele caiu, quebrou o Demosélio do Santos Dumont todo. Aí não sobrou nada. Então, o nosso museu, ele tem quase na sua totalidade, todas as suas peças originais. Então é de grande valor. Somente os 2 do Santos Dumont que não são originais. Uma peça original do Santos Dumont tem, né? Sim, que é o coração, né? E esse é só esse mesmo, não tem jeito. Depois de apreciar caças, biplanos e bombardeiros, a Ana e a Flora subiram para a sala daquela peça originalíssima. Em 24 de outubro de 1944, durante as comemorações da Semana da Asa, foi feita a entrega pelo Dr. Paulo Sampaio, presidente da Panerp Brasil, ao Dr. Salgado Filho, ministro da Aeronáutica, do coração embalsamado de Alberto Santos Dumont, que havia sido retirado de seu corpo por ocasião da autópsia realizada pelo Dr. Walter Haberfeld. Eu consigo ver que deve dobrar ou deve abrir essa metade, né? Como se fosse um equador, dá para ver que é onde ela abre. E aí a gente tem várias estrelas ligadas como constelações, formando as constelações. E a gente consegue se ver no reflexo da esfera. Mas por dentro é totalmente preto. E aí eu ficava puxando a Flora, falando, acho que eu tô vendo alguma coisa. Aí eu ficava ali na ponta do pé, acho que eu tô vendo. E agora eu acho que eu não vi nada. Tá querendo ver de qualquer jeito o coração, não consegue. Eu vi um pedaço. Eu acho que eu vi por força do meu pensamento. Não sei se ficou claro que tem esse globo dourado e as estrelas são recortadas. Então tem esses mini buraquinhos que você fica olhando através da estrela tal pra ver se você tá enxergando alguma coisa aí. Complicado. Você não leva tanto susto porque a obra, o trabalho feito dos 2 artistas na hora de preparar esse escrininho é tão maravilhoso que a pessoa fica encantada. O Ícaro segurando aquela esfera representando quase um planeta. Então, é uma coisa tão bacana que essa questão do susto por saber que ele tem um coração, ela se perde. E você não está visualizando o coração. Se você chegasse e estivesse vendo o coração, de repente você até se assustaria, que a gente tem imagem de outro coração, são umas figuras assim, meio diferentes, né? Mas ali não, você vê uma obra de arte maravilhosa que está sustentando ali o coração. Só que tem uma consequência peculiar dessa obra de arte. Quase ninguém percebe que o coração está ali. Oi. A gente chegou tarde, né? A gente chegou no fim da tarde, então a gente estava pegando ali a rabeira das excursões de crianças, tinha muitas crianças, elas adoram os aviões. E a gente encontrou alguns pais com seus filhos que estavam passeando por ali. É um ambiente bem de família mesmo, né? Um museu mais familiar. E a gente perguntou, né, para 2 famílias que a gente encontrou se tinham visto o coração, se sabia que o coração tava lá. Você sabia que o coração tava lá? Não. Tava lá? Tava lá. Eu vou voltar lá, tá, gente? Essa esculturinha no pedestal fica bem no meio. Então você percebe assim, quando você for ver, tem uma centralidade ali. Mas é a tragédia de sempre. Ninguém lê a placa de nada. Então, Ninguém lê a placa. Flora e Roman Mars, defensores de eles sempre leiam a placa. A maioria das pessoas que estavam lá na sala com a gente não parava para ver o escrínio. Então não sabia que o coração estava ali dentro. Então achava que era só uma estátua. Eu vi, mas não reparei. O que você acha de ter o coração do Santos Dumont, o órgão, no museu? Deu um misto de sentimento aqui. É muito louco. As pessoas ficavam um pouco espantadas, meio confusas, mas impactadas. É interessante isso que vocês falaram, que as famílias com quem vocês conversaram acham bacana, o coração tá lá. Eu já tô repensando aqui. Deu achar meio meio esquisito assim, inclusive por não ter autorização dele, mas vai ver que não, vai ver que a simbologia do fato do coração representar os sentimentos e representar coragem, e o Santos Dumont ser meio sinônimo de coragem, de ousadia, de criatividade. De certa forma é legal que ele esteja lá, que as pessoas possam fazer essa relação, né? Sim. Se sintam tocadas ao ver, dizer, meu Deus, tá aí o coração desse homem tão imenso. Ah, e tem essa ainda, que é engraçado, como o coração tá no líquido e ele tá numa coisa redonda. Quando você abre, ele tem uma ilusão de ótica que ele parece grande. Ele parece... E aí, as pessoas assim, falam, o coração enorme de Santos Dumont era muita coragem.
A gente pode dizer que o Santos Dumont era, de fato, muito corajoso. Mas que não, o coração dele não era maior do que o normal. E a gente sabe disso porque, em 2020, o coração foi tirado do globinho dele e examinado. Eu acabei conhecendo o Dr. Marcelo Pelágio, que ele é da Fiocruz. Isso não está no meu trabalho, porque isso aconteceu depois. Essa, de novo, é a Daniele Nunes Negrão, que fez a dissertação de mestrado dela sobre o coração do Santos Dumont. Nós fizemos uma parceria, o Museu Aeroespacial fez uma parceria com o Museu da Patologia, que fica na Fiocruz. E aí levaram como uma operação, assim, militar mesmo. Tinha batedores, tinha guardas armados. Saiu do Campo dos Afonsos e tinha os batedores da aeronáutica, sabe? Foi uma coisa. Trocaram o líquido, arrumaram as hastes, limparam os vidros e colocaram de volta. O coração está em bom estado, agora num líquido novo, pronto para continuar sua existência museológica. E isso, ao mesmo tempo, é e não é o que a Daniele queria. E ela mesma é um pouco ambivalente em relação ao coração estar no museu. Eu acho que ele merecia estar descansando em paz, todo o conjunto. O ideal seria que o coração voltasse e fosse enterrado em Botafogo com o corpo dele. Mas ele estando ali, ele sendo um objeto de museu, ela sustenta, aí ele tem que ser preservado e ele tem que ser divulgado. Não deveria, mas está. E a partir do momento que ele está, é nossa responsabilidade, é nossa obrigação preservar. O que está rolando agora é um meio termo esquisito. Ninguém está falando em reunir o coração com o resto do corpo. Ele está no museu, ele está preservado, mas quase ninguém, mesmo quem vai ao museu, fica sabendo disso. Ele está ali, mas ele está invisível, visível. Ele está ali no limiar do visível e invisível. É que eu fico triste, assim, eu fico triste porque eu confesso que eu tenho um amor por aquela peça, tenho um respeito. O pessoal brincava com ela, falava, olha lá o coração da tenente, porque ela ficou afeiçoada àquela peça. Tinha uma época até que eu entrava na sala, eu, tipo assim, sabe, pedia licença, cumprimentava. Eu acho que eu era a única no museu que tinha esse comportamento, sabe, porque os meus colegas, ai, que horror. A Daniele acha que, já que o coração está ali, ele tinha que estar em destaque. Só que não dá para ficar literalmente exposto com o globo aberto. Por conta do formol, que com o tempo ele vai se degradando. Mas eu sugeri, inclusive o trabalho propõe uma exposição, né? De que pudesse ser mostrado através de vídeo, de fotografia, de dar um destaque diferente, de reformular, né, aquela exposição. Mas eu ouvi a mesma coisa, né? As pessoas não querem ver isso. E aí eu até falei lá no museu, gente, vocês não querem mostrar o coração? Mas ele aparece até no programa do Gugu. Agora, acontece que o coração do Santos Dumont não é nem a peça que passa mais despercebida lá no museu. Então, essa é uma questão interessante, porque lá no Museu do Aeroespacial não tem um coração só, tem 2. 2 do Santos Dumont? Não, espera, né? Não. Não, Seria... a história não é tão estranha assim. É do brigadeiro Eduardo Gomes, que é o brigadeiro que originou o nosso docinho brigadeiro. Nós temos 2 corações aqui no museu. Nós temos o coração de Santos Dumont e o coração de Eduardo Gomes, que é o patrono da Força Aérea Brasileira. Que fica mais escondido ainda do que o do Santos Dumont. Saindo da sala Santos Dumont, virando à esquerda e indo até o final do corredor, tem uma outra sala. E no cantinho direito daquela sala, encostado na parede, tem um escrínio igual ao do Santos Dumont. Um Ícaro segurando um globo dourado. A Daniele não achou documentos em que o Eduardo Gomes expressasse esse desejo em vida, de ter o coração dele preservado. Mas tem documentação da família consentindo em doar o coração para o museu. Mas a ideia era essa, de que fosse exposto ao lado do coração do Santos Dumont. São ícones muito importantes para a Força Aérea Brasileira, né? Se a vontade foi essa, ela não foi respeitada. Nem os corações estão lado a lado, nem as pessoas ficam sabendo dessa homenagem. E tem mais uma. Na Revolução de 32, o Eduardo Gomes chegou a comandar os bombardeios às cidades paulistas. Guaratinguetá, Aparecida, Campinas. Justamente o tipo de ação que o Santos Dumont viu
no dia em que ele resolveu acabar com a própria vida. Vamos expor os dois corações lado a lado, mas será que se Santos Dumont tivesse a oportunidade de estar ali com o Eduardo, ele ia apertar a mão? É como se fosse o objeto que coloca em xeque o museu inteiro, né, pra mim. Eu fiquei muito desconfortável, assim, porque a gente passou um bom tempo, a gente foi na sala de Santos Dumont por último. E antes disso era a gente desfilando por um corredor gigante de aviões de guerra. Aí você chega ali e você tem o coração desse homem que não aguentou ver a invenção dele sendo usada pra matar, por brasileiros, pra matar brasileiros. Numa das primeiras salas do museu, naquela visita, tinha uma exposição dos 150 anos do nascimento do Santos Dumont. E ali do lado tinha aviões de guerra. E não eram quaisquer aviões de guerra. Esse avião aqui é o avião que, em 1932, ele passou por cima da praia do Guarujá, onde Santos Dumont estava, para atacar a capital de São Paulo, o Campo de Marte, aquele campo de pouso. Deve ser difícil olhar para um avião desses e não se colocar no lugar do Santos Dumont naquele dia de julho de 1932. Eu acho que é metafórica da ideia da invenção, né? Que você abre essa caixa de Pandora e você não sabe exatamente o que vai acontecer com o que você criou. E Santos Dumont, no começo, ele não era avesso a usar militarmente, mas ele pensava meio que ia ser como balões que as pessoas usavam para reconhecimento de terreno, ou que talvez fosse usar para transporte de carga, resgate de pessoas. Não parece que tenha passado pela cabeça dele a ideia mais, hoje em dia, óbvia pra gente, que é que eles fossem ser utilizados pra matar a gente. E aí ele ficou muito surpreso, muito triste, muito arrasado. E contribuiu, né, pra esse fim. As circunstâncias desse fim, aliás, demoraram anos para serem conhecidas. A questão do suicídio dele, na época, foi omitida. Segundo o depoimento do delegado da cidade, já nos anos 70, essa decisão foi tomada entre a família e a polícia. Eles resolveram falar que ele tinha morrido do coração. O que eu acho irônico em muitos níveis. Mas que era uma coisa dupla, né? Você tinha ainda um problema com a igreja em relação aos suicidas. Ah, claro. E que tinha um tratamento diferenciado. E você tinha um problema em relação a essa época dos grandes heróis nacionais, de você ter um grande herói nacional que se mata no meio de uma guerra constitucionalista em que toda a simbologia está em disputa. Tem um conto do escritor americano Edgar Allan Poe, chamado O Coração Revelador, que é contado da perspectiva de um homem que surta e mata um velhinho que mora com ele. Ele desmembra o corpo e coloca embaixo do assoalho. Depois a polícia vem interrogar ele sobre o sumiço do velhinho. Eles estão sentados ali no quarto, conversando, e o narrador começa a ouvir um som. Baixinho, abafado, mas inconfundível. O coração batendo. Ele tenta fingir que nada está acontecendo, tenta fingir a maior normalidade, mas ele não consegue. Depois de um tempo, ele não aguenta mais e fala para os policiais. Confesso tudo. Arranca as tábuas, o coração está ali. É claro que ninguém matou Santos Dumont. A gente não está falando de um assassinato aqui. Mas não deixa de ser incômodo esse coração, que chegou a ser culpado pela morte do dono, morando lado a lado com os aviões que sobrevoaram o Guarujá naquele dia. É como se tivesse um batimento ali, acusando algum tipo de culpa que ninguém ouve. Será que ele vai sair de lá? Provavelmente não, porque a família nunca mais falou nada sobre o assunto. Então a gente perguntou para uma advogada, a família poderia mudar de ideia? E ela falou, sim, todo mundo pode mudar de ideia. Agora, se você vai entrar na justiça e isso vai dar certo, a gente não sabe. Mas na teoria, a família poderia mudar de ideia, revogar essa autorização e enterrar o coração. Mas não parece que vai haver esse movimento. Então ele vai continuar lá. O coração sofreu uma metamorfose. Quando ele deixou de bater, ele virou uma coisa. E quando ele entrou no museu, ele virou uma peça. Acho que a questão é o que exatamente essa peça está dizendo. É uma peça que a gente não pode dizer que não faz refletir. Ela cumpre um papel importante ali de estar exposta, porque ela te faz refletir sobre um monte de coisa, né? Isso é verdade. Mas ela é extremamente ambígua.
Essa foi a Ana Pinho, colaboradora da Rádio Novelo. Algumas ausências são tão gritantes que é quase impossível ignorar. Mas muitas vezes, em meio à bagunça da vida, tem outras coisas faltando que a gente demora para se dar conta. Uma coisa que ajuda nessas horas é uma boa sistematização. Um jeito de organizar tudo e conseguir enxergar o que está fora do lugar e o que está faltando. A gente sabe que o mundo, de forma geral, resiste bastante a qualquer tentativa de organização. Felizmente, a Bia Guimarães foi atrás de uma história que quase dava para contar nas células de uma planilha. Numa entrevista para um programa de TV em 2009, o escritor italiano Umberto Eco disse que se ele tivesse que escolher um livro, um só, para levar para uma ilha deserta, ele levaria uma lista telefônica. Sim, aquela brochura gigante que a gente usava antigamente para encontrar o número de telefone de uma pessoa, de uma loja, ou simplesmente para fazer peso de porta. Com tutti quei personaggi si possono inventare. Umberto Eco disse que na lista telefônica tem tantos nomes, tantas pessoas, que daria para tirar dali uma porção de personagens. Para um romancista, aquilo era um tesouro. Mas a verdade é que naquela época da entrevista, ele estava fascinado com listas, no geral. Ele tinha acabado de terminar um trabalho a convite do Museu do Louvre. A proposta do museu era que ele organizasse um conjunto de exposições, de conferências e de concertos com o tema que ele quisesse. E depois de pensar um pouco, ele bateu o martelo. O tema ia ser listas. C'è gente que ama scalare il Monte Bianco e gente que ama occuparsi di liste. Tem gente que gosta de escalar montanha e tem gente que gosta de lista. Simples assim. O que Umberto Eco decidiu fazer foi uma grande viagem pela maneira como a humanidade cataloga as coisas. Uma viagem por listas de todo tipo. Inventários, catálogos, coleções, enciclopédias, dicionários, enumerações, classificações, listas escritas, listas visuais, listas práticas, listas mais poéticas. Ele fala sobre como, para muitas culturas, as listas são a forma mais fundamental de organização de informações. Sobre como os jeitos de catalogar refletem o espírito do tempo. E sobre como vários autores, James Joyce, o Shakespeare e o próprio Umberto Eco, sobre como as obras dele estão repletas de listas. E no fim dessa viagem toda, ele publicou o livro A Vertigem das Listas. Se você ainda não conhece, vale a pena colocar ele aí na sua lista. Nem sempre a gente para pensar no tanto que essas coisas fazem parte da vida da gente, né? Mas é catalogando que a gente tenta dar conta do mundo. Que a gente entende tudo que a gente tem ou que a gente sabe, para aí entender tudo que falta. É como a gente tenta tornar a infinitude compreensível, como Umberto Eco dizia. Eu me considero uma pessoa que tem uma relação básica com as listas. Eu faço lista de compras, lista de tarefas, lista de lugares que eu quero conhecer, de contas que eu tenho que pagar. Mas é tudo prático e temporário. Eu não tenho nenhum gosto especial pelo ato de catalogar. E eu não sei você, mas por mais que eu tenha achado maravilhosa aquela resposta do Umberto Eco, eu não sou o tipo de pessoa que levaria a lista telefônica para uma ilha deserta. Mas esses dias eu conversei com uma pessoa que nasceu com esse espírito aí. Eu acho que para mim sempre foi uma coisa meio divertida de ter registros e coleções de maneira geral. Esse é o Daniel. Eu tenho 30 anos, eu sou nascido, criado, crescido em São Paulo, capital. O Daniel é biólogo de formação. E sim, ele adora pensar em genealogias e na taxonomia que conecta os seres vivos do planeta. Mas esse gosto por classificar e ordenar as coisas veio muito antes da faculdade. Começou com as coleções, que naquela visão do Umberto Eco são também uma espécie de lista material. Você lembra qual foi sua primeira coleção? Lembro. Na verdade, eu tenho ajuda de terceiros, porque eu mesmo não lembro muito, mas foi uma coleção de latas. Sabe, latinhas com tampa? Que nem aquela famosa lata de biscoito que todo mundo tem um kit de costura dentro. E eu tinha uma coleção dessas latinhas quando eu tinha uns 3, 4 anos, assim. E a minha brincadeira era organizar por tamanho. Toda criança junta coisas, né? Figurinha, bonequinho, gibi.
Mas para o Daniel, boa parte da graça estava em criar algum tipo de ordem para esses objetos. E um tempo depois da coleção de latinhas, veio a de rochas. Eu tinha essa coleção, ficava numa caixa e no começo as rochas elas ficavam todas meio misturadas, mas quando eu ia brincar, mexer com essas rochas, eu ficava separando e eu lembro de ficar super incomodado que elas não tinham cada uma o seu cantinho, né? E aí eu fui no mercado com a minha mãe e a gente comprou um monte daqueles saquinhos Ziplocs. Pegamos uma caneta marcador permanente e a gente foi escrevendo nos Ziplocs os nomes de cada tipo de rocha e colocando dentro dos saquinhos só aquele tipo de rocha. E eu lembro muito da minha mãe falando, mas quando ficavam todas coloridas, misturadas, era tão bonito. Mas eu lembro de adorar. Eles existem até hoje, tá? Os saquinhos com os nominhos escritos existem até hoje. O Daniel me mandou uma foto dos saquinhos com as pedrinhas. Tem lá escrito em cada saquinho o tipo de rocha, ametista, ágata vermelha, pedra da lua, e a quantidade de amostras que tem ali dentro. Dá para notar pela letra que ele ainda estava aprendendo a escrever nessa época. Meio que daria para dividir as eras geológicas da vida do Daniel em coleções. Teve a época das latinhas, das penas de pássaros, das rochas, dos pôsteres de filme, das miniaturas de personagens. Algumas coleções passaram pela minha vida, fizeram sentido num determinado momento, pararam de fazer. Mas tem coleções que acompanham ele há um bom tempo. Tipo a de calendários de parede, que já tem 13 anos e contando. E tem também a de plantas, que ele registra numa planilha detalhada. Qual é a espécie? Quando que essa plantinha chegou até ele. Os cuidados básicos. A procedência. Se ela é nativa, se ela é exótica. É olhando essa lista que o Daniel entende as plantas que ele tem, que ele teve e não tem mais, e as que ele ainda quer ter. O que está faltando nessa coleção. Mas entre as coleções dele que ainda estão em atividade, existe uma não material, digamos assim. Uma coleção não de itens, mas de momentos. Essa ele começou ainda na adolescência, quando ele estava no ensino médio. Naquela época, o Daniel já se entendia como gay. Ele já tinha até conversado sobre isso com uma amiga e com os pais dele também. Que eu tinha vontade de ficar com meninos, mas isso nunca tinha acontecido. Ele já tinha beijado menina, mas nunca tinha beijado um menino. E apesar dele ter, sim, os privilégios dele, de ser um garoto branco e magro, por exemplo, realizar essa vontade não parecia exatamente fácil. Eu sempre fui um menino muito franzino, um menino muito nerd, um menino que nunca teve muitos amigos homens, que tinha uma insegurança com a imagem corporal, com a interação social. Até que ele ficou sabendo que tinha uma galera da idade dele, uma galera do teatro, que fazia umas festinhas legais, onde não era tão raro você ver dois meninos se beijando. Meu Deus, preciso começar a ir nessas festas, que uma hora a minha vez chega, né? Até que uma hora chegou. Foi meu primeiro beijo gay da vida. E virou uma chavinha em mim naquele dia. E eu nunca mais parei. E aí, quando eu fiquei pela primeira vez com o menino, essa minha amiga já era muito mais experiente do que eu. A gente começou uma brincadeira, uma competição amigável, assim. E essa competição era ver quem conseguiria beijar um homem cuja letra, a primeira letra do nome, fosse uma das letras do alfabeto. Então a gente tinha... A ideia era completar um alfabeto de beijos. Ou seja, beijar pelo menos uma pessoa cujo nome começasse com a letra A, e pelo menos uma com a letra B, com a letra C, e por aí vai. Mas não necessariamente nessa ordem. Podia ser o F, depois o M, depois o D. Mas os nomes iam ser registrados na lista em ordem alfabética. E o objetivo era completar esse álbum de figurinhas. Não valia sobrenome, não valia apelido. Tinha que ser realmente o primeiro nome da pessoa. E a gente começou essa brincadeira, assim, cada um anotava num caderno e de vez em quando a gente batia as listas, assim, sabe? Pra ver como que a gente estava avançando, como que a gente estava progredindo. Talvez, para a amiga do Daniel, essa lista fosse só um jeito de se divertir, de brincar com essa fase da vida cheia de descobertas e de hormônios pegando fogo. Talvez você também tenha feito algo parecido na sua adolescência. Eu mesma devo ter mantido uma listinha básica por algum tempo. Mas para o Daniel, tudo isso tinha um outro significado.
Se antes ele estava cheio de inseguranças sobre a aparência e sobre a vida afetiva dele, ver a lista de beijos crescendo, em números e em letras do alfabeto, trazia um certo conforto. Registrar isso, pra mim, também tinha esse lado meio de, olha só onde você chegou, sabe? E conforme o tempo foi passando, essa minha amiga meio que desencanou da lista dela e eu mantive. E por muito tempo ela foi... Vai fazer 14 anos que essa coleção tá rolando. E a catalogação dela mudou um pouco de lá pra cá. Porque, a forma de catalogar reflete o espírito do tempo. No começo era tudo analógico. O Daniel anotava num caderno o nome e um sobrenome dos meninos que ele beijava. Mas quanto mais a lista aumentava, mais chato era manter esse método. Porque a cada nova adição, ele tinha que ficar apagando e reordenando as pessoas para não sair da ordem alfabética. Então, por volta de 2014, a lista foi promovida. Ela virou uma planilha do Excel. Do Google Planilhas, na verdade, para o Daniel poder atualizar ela de qualquer lugar. E com o tempo, ela também foi ganhando mais detalhes. Posso mostrar? Nessa hora, ele compartilhou a tela dele comigo. E lá estava ela. Essa é a planilha. Visualmente falando, a planilha dele não tem nada demais. Ela é uma planilha de linhas com cores alternadas. E aí tem as colunas, separando as informações. Na coluna principal estão os nomes, em ordem alfabética, de todos os caras que o Daniel já beijou. E sim, ele sempre, ou na grande maioria das vezes, pergunta o nome da pessoa, mesmo que o beijo aconteça no meio de um bloco de carnaval. Aí tem uma coluna que contabiliza todos esses caras. Esse aqui foi o 50 e assim por diante. E ele não conta as repetições. Ou seja, cada pessoa só aparece uma vez na lista, mesmo que eles tenham ficado várias vezes. Tem uma outra coluna onde ele destaca os números marcantes, tipo as centenas cheias. Quem foi o número 400, o número 500. Quando a gente conversou, o Daniel estava prestes a chegar no número 800. Ele falou que tem gente que acha esse número muito alto, mas tem gente que acha até pouco. Dá uma média ali de quase 60 beijos inéditos por ano. Mas claro que tem bastante diferença de ano para ano. Teve períodos mais tranquilos, em que ele estava num relacionamento mais fixo, por exemplo, e teve períodos mais intensos. Dá para ter uma ideia disso quando a gente vai para a segunda aba da planilha. Aqui tem a tabela por ano. Lá tem um gráfico que mostra a evolução, a quantidade de beijos ao longo do tempo. A cada nova inserção de nome na primeira aba, esses dados são atualizados automaticamente. E aí tem um outro gráfico do lado. Eu preciso te dizer que eu não gosto desse nome, mas é que eu não consigo pensar num termo melhor. Essa é a taxa de conversão ou aproveitamento. É de tipo, quantos beijos viraram sexo? Exato, exatamente. Tá. O Daniel sabe que algumas pessoas podem estranhar essa coleção que ele faz. Essa planilha de homens que já passaram pela vida dele. E ele sabe que tem gente que pode olhar para isso com certo preconceito, com doses de homofobia. Esse é um dos motivos pelos quais ele preferiu não usar o nome verdadeiro dele nessa história. Ele não chama Daniel. A lista do Daniel é e não é uma brincadeira. Ou melhor, é uma brincadeira em que as regras são levadas a sério. Conforme os amigos dele foram sabendo da planilha de beijos, ser o cara que vai ocupar um número cheio, tipo alguma centena cheia, virou um negócio meio honroso, tipo figurinha brilhante. Não só ele gosta que pessoas especiais para ele ocupem esses marcos numéricos, como alguns amigos dele chegam a pedir para ter uma vaga dessas. Inclusive amigos dele que não são gays, são hétero. E não, um cara beijar outro cara não torna ele gay, só para esclarecer. O 1000 está reservado desde os 600. Um investidor a longuíssimo prazo em mercado de ações futuras, né? Para essas reservas darem certo, precisa de um pouco de organização também. Quando vai chegando o número que a pessoa reservou, o Daniel vai avisando. Tá chegando sua vez. Faltam só 2 para chegar em você. E se acontece de chegar a vez do cara que fez a reserva e ele tá fora da cidade, ou por algum motivo ele não tá disponível para dar o beijo naquele período, o Daniel não pode beijar gente nova nesse meio tempo. Claro, para não burlar a reserva, né? E aí, se bate à vontade de ficar com alguém... Eu fico com pessoas repetidas, porque elas não entram de novo na lista, entendeu? Mas voltando pro ponto principal da lista, o motivo pelo qual ela nasceu.
o alfabeto de beijos. Batendo o olho na planilha, já dá pra ver que algumas letras se repetem um monte. Até porque tem uns nomes que são os clássicos dessa geração, que é a minha também. Gabriel, 36, 41 Lucas. Mas outras letras demoraram muito pra aparecer. Foi o caso do Z, lembrando que não valia apelido, tipo Zé, tinha que ser o nome mesmo. E a outra quase impossível foi o X. Eu fiquei esperando anos por um Xavier, mas o Xavier nunca veio. E acabei ficando com um vizinho chinês, cujo nome começava com a letra X. Um querido também, a gente ficou algumas vezes. E eu acho importante eu trazer isso também, de que eu não fiquei com as pessoas por causa da letra do nome delas. Isso aconteceu espontaneamente. Mas como eu tenho esse registro, eu posso dizer que essas foram as letras que mais demoraram para aparecer. E hoje, a única letra que está faltando é a letra Q. A letra Q. Se uma das funções das listas é a gente entender o que tem e o que falta, na planilha de beijos do Daniel tá lá piscando a letra Q. Na verdade, tá piscando a ausência da letra Q. Você já parou pra pensar em algumas possibilidades? Já, mas nenhuma que eu conheça no Brasil. Mas tem Quentin, né, que é francês, ou Quentin, que nem o Quentin Tarantino. Verdade. Tem uns nomes de velho, Quitério. Por falta de uma lista telefônica, perdão, Humberto Eco, eu dei uma sondada no Google para ver alguns dos nomes mais comuns ou menos incomuns com a letra Q. E aí joguei os principais achados naquela plataforma do IBGE que mostra a presença desses nomes na população brasileira. Tem registro de um tanto de quintinos, mas a maioria nasceu nos anos 1940, então acho que fica meio fora dos interesses do Daniel. Os quintos e os querubins também tiveram sua época, lá atrás. Os quitérios andam bem raros, assim como os quirinos, os querinos, os quincas, os quins, os quicos e os queirós. Sim, Queiroz às vezes é usado como primeiro nome. Dos nomes que eu pesquisei, eu só enxerguei algum sinal de esperança em Kemuel, que subiu dos anos 80 para cá, e em Kelson, que teve um pequeno pico nos anos 80 e depois caiu. Mas assim, no geral, tá complicado. Não tá faltando a letra Q só na lista de beijos do Daniel. Tá faltando a letra Q na população brasileira. Esse furo de reportagem você só ouve aqui, no Rádio Novelo Apresenta. Mas já teve vezes em que o Daniel olhou para a planilha dele e se perguntou se tinha outra coisa faltando. As pessoas sempre falam, nossa, mas essa planilha ela é o testemunho do seu sucesso na vida afetiva e na sua vida amorosa. Mas por muito tempo, essa planilha representava para mim o oposto. Do tipo, você tá no número 500 e você ainda não arrumou o príncipe encantado, sabe assim? Às vezes eu, apesar de ser uma pessoa que vive de forma não monogâmica há uma década, às vezes eu sou visitado por essas expectativas românticas e monogâmicas que a gente cresce ouvindo. É curioso isso, de como as listas, classificações e coleções que a gente faz e a maneira como a gente organiza elas, essas coisas não dizem só sobre a gente. Às vezes elas trazem pistas do mundo lá fora. A lista do Daniel traz aquelas pistas sobre os nomes ou as letras iniciais de nomes mais e menos comuns no Brasil, ou pelo menos nos círculos que ele frequenta. E lá no gráfico de evolução da planilha dele, dá para enxergar direitinho o período da pandemia. Teve uma queda brusca nos beijos. E tem uma outra conexão dessas, que vão do particular para o coletivo. Um fenômeno que o Daniel descobriu recentemente. Eu passei a frequentar o TikTok no ano passado e apareceu no TikTok uma dessas tendências, uma trend, que se chama alfabeijo, que é esses adolescentes fazendo exatamente o que eu fazia com a minha amiga no nosso caderno, só que na forma de vídeo. Nesses vídeos, as letras do alfabeto vão passando uma a uma na tela. E aí a pessoa reage a cada letra. E aí quando elas fazem uma dancinha ou indicam alguma coisa, isso significa que elas já beijaram alguém com aquela letra. Eu dei uma zapeada por alguns vídeos dessa trend. E na maioria que eu vi, tava faltando a letra Q. E também o X, o Z, às vezes o W, o Y, o U.
E sabe aquela retrospectiva que o Spotify faz no final do ano? Que mostra um balanço dos gêneros musicais que você mais ouviu, os artistas, os podcasts e tal? No final do ano passado, o Daniel viu surgirem algumas retrospectivas diferentes nas redes sociais. De gente fazendo um balanço dos dates do ano, dos encontros. Com gráficos, com lugar, aproveitamento, não sei o que. Eu falei, Nós tivemos um pico de date no segundo trimestre do ano. Num dos vídeos que rodaram por aí, uma atriz chamada Glória Maciel mostra até uma apresentação de slides com os dados dela. Temos uma predominância de encontro em barzinho. Quanto aos signos, podemos ver uma predominância de envolvimento de pessoas com signo do elemento água, mas também... É um nível de detalhe que, com todo respeito, deixa a planilha do Daniel no chinelo. Mas em defesa dele, quando ele começou era tudo mato. E a lista dele estava só anotada num caderninho. Quanto aos nomes bíblicos, Vitória. Ano passado, 71% das pessoas que eu me envolvi possuíam nomes bíblicos e esse ano esse número diminuiu para 15%. E agora vamos com os piores fora. Um lado do Daniel achou essas trends divertidas. Ele acabou descobrindo que tem muito mais gente por aí que aprecia esses registros. Mas por outro lado, ele fica pensando se esse fenômeno não tem um cheirinho de Black Mirror. Se não seria mais um sinal de que a gente está informatizando tudo. Que até as nossas relações afetivas e experiências de vida estão virando números e dados. Eu tenho um pouco essa preocupação. Porque para mim não é sobre isso. Por que você faz isso? Existe uma resposta? Eu acho que a minha resposta hoje para essa pergunta, ela vai muito num lugar de tipo, eu não quero esquecer. Eu quero ter isso guardado de alguma forma, sabe? Ah, mas você quer lembrar daquela pessoa que você beijou uma única vez num bloquinho de carnaval por 3 segundos? Sim, eu quero. As nossas memórias e as coisas que atravessam a nossa vida, né? Os filmes, os objetos, as pessoas, os eventos, querendo ou não, são as coisas que nos formam, sabe? E eu sinto que, para mim, pelo menos, é muito difícil lidar com a ideia de perder essas coisas, essas pessoas, essas informações. E acho que talvez esse registro, ele me ajuda a apaziguar essa angústia existencial de esquecer, de perder as coisas. No ano passado, o Daniel comentou sobre a planilha com o psicólogo e depois com o psiquiatra dele. Eu acho que isso é uma parte importante, né, da minha história, da minha personalidade, para além da minha dificuldade de dormir ou para além dos meus episódios de depressão, né? Acho que é bom eu falar que eu tenho uma lista, biriri pororó. Na verdade, já fazia um tempo que ele vinha pensando que talvez a cabeça dele não funcionasse igual a da maioria das pessoas. Não por causa da lista em si, mas um pouco por causa da maneira dele de lidar com as coisas, no geral, de organizar a vida, desde pequeno. Eu lembro, por exemplo, de brincar de Lego com outras crianças, e eu via que as outras crianças brincavam de uma forma meio aleatória, sabe? Elas iam colando as pecinhas umas nas outras, sem respeitar um padrão de cor, um padrão de simetria. E eu lembro que desde muito cedo isso era uma coisa que me incomodava muito. Então, tipo, eu tinha que usar só os bloquinhos azuis. O que tinha do lado esquerdo tinha que ser exatamente o que estava do lado direito. E eu lembro de perceber que isso era uma coisa que não incomodava as outras crianças, mas que me incomodava, sabe, assim. Ao longo da vida, ele foi percebendo outras coisas que costumam sim ser importantes para muita gente. Organização, planejamento, prazos, horários, mas que para ele eram quase questão de sobrevivência. Por exemplo, a chefe dele pede para ele fazer um planejamento mensal, mas isso não é suficiente para ele ficar tranquilo quanto ao futuro. Sempre que dá, ele planeja logo o semestre todo. E outro exemplo, quando alguém desmarca um compromisso com ele em cima da hora, mesmo que seja um compromisso de lazer, isso não é só chato ou frustrante para ele. É sofrido. Algumas pessoas ao redor dele também notavam essas coisas. Tanto é que, veja bem, o primeiro episódio da radionovela que eu escutei foi aquele episódio em que a moça descobre o diagnóstico de TEA adulta. E por que eu escutei esse episódio? Porque a minha irmã me mandou. É o episódio O Que Há Num Nome, que tem uma história relacionada ao TEA, o transtorno do espectro autista. A irmã do Daniel lembrou dele quando ouviu. E quando eu falei pela primeira vez pro meu psicólogo,
Eu falei com ainda alguma suspeita interna de que isso poderia ser algum traço de TEA. O psicólogo dele, levando em conta tudo mais o que ele já sabia sobre o Daniel, disse que achava que esse não era bem o caminho, mas que seria legal ele levar essa questão para o psiquiatra dele. E aí o psiquiatra trouxe uma outra possibilidade. Pelo que eu conheço, pelo que você relatou, biriri, eu acho que é mais compatível com isto aqui. E foi assim que ele me apresentou esse transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva. Transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva. E não, ele não está falando do TOC, o transtorno obsessivo-compulsivo. Quando a gente pensa no TOC, vem na cabeça aqueles comportamentos repetitivos, né? Aquela pessoa que tem pensamentos indesejados e intrusivos que levam ela a fazer determinada coisa daquele determinado jeito. Como se fosse um ritual. Tipo, lavar as mãos obsessivamente, nunca pisar na divisão entre os pisos, ou ficar contando as coisas, tipo os passos para ir de um lugar até o outro. O transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva é outra coisa. Ele tem a ver com uma preocupação generalizada da pessoa, de controlar, organizar e planejar tudo da maneira que ela considera correta. Alguns traços são o perfeccionismo excessivo, o apego nos detalhes, uma teimosia e uma rigidez muito grande com regras e procedimentos, a ponto de incomodar a própria pessoa e quem está em volta dela. Claro que ter sistemas de organização por si só, tipo fazer listas, montar cronograma, não significa que alguém tenha esse transtorno. É todo um conjunto de fatores que só um profissional pode avaliar direitinho. Quando veio essa indicativa diagnóstica do transtorno de personalidade compulsiva obsessiva, meio que tudo se encaixou. O Daniel falou que saber desse transtorno não mudou muita coisa na rotina dele, nem na da família dele. E ele não se compara com pessoas que sofrem preconceito por causa do diagnóstico que elas têm, ou que têm condições que geram um sofrimento debilitante. No caso dele, o tratamento é continuar com a terapia. Acho que em terapia o que eu tenho conseguido fazer é calibrar um pouco a minha expectativa. Sabe assim? Na minha vida profissional e na minha vida acadêmica, eu não tenho nenhum problema. Mas talvez na minha esfera íntima e pessoal eu tenha. Porque, no fim das contas, eu tenho certas expectativas de organização e de prazos que a maioria das pessoas não tem. Então, eu já estive em relações com pessoas que tinham uma relação com o tempo completamente diferente da minha. E era um sofrimento para mim, sabe? Do tipo, Para além de algumas estratégias que ele incorporou na vida dele, tipo uma que ele chama de atraso social, que é chegar numa festa sempre 1 hora depois do que está marcado no convite, e ainda assim sempre ser o primeiro a chegar. O que mais mudou para o Daniel foi a forma como ele se entende no mundo. Ela trouxe para mim um alívio muito grande, porque acho que essa sensação de que a minha cabeça funcionava de um jeito muito diferente das pessoas que estavam em volta de mim, ela sempre foi uma constante e acho que isso ajudou a dar um contorno para eu conseguir explicar para mim mesmo, sabe assim? Ter esse tipo de planejamento é como se te aquietasse ou tipo te satisfizesse de certa forma. Eu acho que diminui minha ansiedade. Esse transtorno ele está muito relacionado a mecanismos para lidar com a ansiedade, né? E essa coisa do planejamento, do controle excessivo é uma forma de lidar com a ansiedade, tipo de diminuir a imprevisibilidade da vida, do futuro, enfim, né? Quando o Daniel escreveu pra gente pra contar essa história, a ideia dele era falar de como a lista dos beijos ajudou ele a descobrir mais sobre ele mesmo. Mas ele também queria muito que o episódio ajudasse ele a completar a coleção que ele começou lá atrás. Que a gente ajudasse ele a encontrar a letra Q. Então eu fiz ele gravar um chamado completo. Tipo aqueles anúncios antigos de classificados. Você, homem cujo primeiro nome, começa com a letra Q, comente nas redes sociais da Rádio Novelo para eu te encontrar. Aí eu ia terminar a história com essa convocação e a gente ia torcer pra letra Q aparecer. Não precisa casar comigo, não precisa de nenhum comprometimento além de um beijo. Eu tinha certeza, e ele também, que o Mr. Q não ia aparecer de repente nesse meio tempo.
que ele não ia encontrar a parte que faltava antes da publicação do episódio. Mas, por mais que a gente faça lista, planilha, planejamento, cronograma e tudo mais, um tanto de imprevisibilidade sempre fica. No meu último dia para fechar esse roteiro, o Daniel me mandou uma mensagem assim: Bia, acho que vai acontecer hoje de tarde. E aí ele me mandou um print de uma conversa dele, num desses aplicativos de paquera. O Daniel tá lá, conversando com um cara, já nas vias de marcar um encontro, e finalmente ele pergunta pro cara: qual o seu nome? Porque nesse aplicativo que ele tava, a maioria das pessoas não coloca o nome do perfil, coloca um apelido ou algo do tipo. E ele disse que o nome de usuário desse pretendente não trazia nenhuma pista do nome real dele. Bom, ele fez a pergunta, e aí o cara respondeu que o nome dele era... Bom, eu não vou falar o nome dele aqui para não expor, mas é um nome que começa com a letra Q. E mais tarde, naquele mesmo dia, ele me mandou outra mensagem, dizendo: bom, aconteceu a letra Q, depois de toda essa tentativa de encontrar uma letra Q usando o podcast da Rádio Novelo. Acho que seria muito difícil encontrar um brasileiro, mas esse rapaz era de origem sino-alemã e o nome dele começava com a letra Q. Foi um encontro bastante carinhoso. Confesso que eu tô meio perdido nessa sensação em relação à planilha, como eu me sinto agora que eu completei o alfabeto. Eu acho que... acho que eu jamais, nunca, quando eu era adolescente, imaginaria que eu ia ganhar a competição com a minha amiga e não ela. E olha onde estamos agora. Eu fiquei feliz que foi uma coisa espontânea, assim, tipo, eu não fiquei com ele porque o nome dele começava com a letra Q. Eu fiquei com ele porque ele era um garoto legal, interessante e, de brinde, de bônus, ele completou o meu alfabejo. Talvez eu assopre uma velhinha de letra Q em um bolo pra comemorar? Talvez eu faça isso. Essa história foi produzida pela Bia Guimarães. Obrigada por escutar mais um episódio do Rádio Novelo Apresenta. No post desse episódio, no nosso site, tem link para a dissertação de mestrado da Daniele Negrão com a foto do coração do Santos Dumont no potinho do Dr. Haberfeld. Também dá para apreciar a aparição do coração no programa do Gugu e dar uma olhada em algumas das retrospectivas amorosas que o pessoal andou publicando por aí. Quando estiver no nosso site, fica o convite para assinar a nossa newsletter, que abre alas por episódio toda quinta-feira de manhã. Se você tem uma história que você acha que deveria estar no Rádio Novelo Apresenta, tem uma seção no site com todas as orientações chamada Envie uma Pauta. E lembrando sempre que os episódios do Rádio Novelo Apresenta estão disponíveis nos principais aplicativos de áudio. Você pode seguir a gente no Spotify, no Apple Podcasts, no Amazon Music, na Deezer é só favoritar, e também dá para se inscrever no Google Podcasts, no Castbox e no canal da Rádio Novelo no YouTube. Se você for recomendar ou comentar sobre algum episódio nosso nas redes sociais, marca a gente. Nosso perfil é @radionovelo, tanto no Twitter quanto no Instagram. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-Devô, e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência executiva é da Marcela Casaca e a gerência de produto é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Argenta, a Bia Guimarães e a Sara Zobel. As produtoras da nossa equipe são a Bárbara Rubira, a Natália Silva e a Júlia Matos. A checagem desse episódio foi feita pelo Bruno Lima e pela Denise Ribeiro. Nesse episódio, a gente usou música original de Chico Correia e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento e a nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira.
A gente queria agradecer a Gabriela Andrade e o Daniel Barros pela ajuda na história do coração do Santos Dumont e da planilha do Daniel, respectivamente. Obrigada e até a semana que vem.